Criança que é feliz hoje pode mudar o mundo amanhã. Criança melhor, mundo melhor. A Fundação Roberto Marinho apresenta Globo Ciência. Bem-vindo a Paris. Bienvenue a Paris. A França moderna. É isso que nós vamos fazer hoje. Um passeio pelo museu mais moderno e inovador da Europa, o La Villette. O museu é uma pequena cidade da ciência, da indústria, da tecnologia. Uma recente pesquisa de opinião mostrou que os jovens brasileiros têm uma ideia da França como o país onde só existe o antigo. Pois é. Assista ao Globo Ciência de hoje e você vai chegar a uma conclusão muito interessante. Bom, a gente vai falar logo a conclusão. E você assiste o programa para conferir se é isso mesmo. É o seguinte, um povo só consegue ser moderno se preserva o passado e usa o presente e o passado para planejar o futuro. O Museu La Villette que nós vamos ver hoje é isto. Aqui estão expostos alguns caminhos que levaram o homem a construir a nossa civilização. Desde problemas de geometria da Grécia Antiga até plantas que cresceram no espaço sideral. E é pra lá que nós vamos agora, pro La Villette. O Globo Ciência está no ar! Para nos tornarmos adultos conscientes e informados, nós temos que entender como as coisas funcionam. Quem não estuda e não se informa, acaba aceitando tudo que acontece à nossa volta, sem se perguntar como e por que a maioria das coisas acontece. Mas nós somos curiosíssimos e queremos entender muito bem o porquê das coisas. Hoje, nós vamos conhecer um museu que ensina. La Villette, o maior centro de divulgação científica da Europa. La Villette é um museu enorme que atrai 3 milhões de turistas a cada ano. La Villette, em português, significa pequena cidade. Situada num parque de 55 hectares, no extremo leste de Paris, na França, a cidade da ciência e da indústria, La Villette, foi construída em 1986, no lugar onde era o Matadouro de Paris. Um lugar estratégico para que escolas e turistas da periferia e de cidades vizinhas possam ter fácil acesso ao museu. Nesses 10 anos, mais de 30 milhões de pessoas já visitaram La Villette. A pequena cidade é o quarto maior polo de atração dos turistas que vão a Paris. Muitas escolas com turmas de diferentes cidades fazem visitas diárias ao museu. No teto, 2 modernas clarabóias ajudam a clarear o imenso hall de entrada. O coração do La Villette são as exposições permanentes, que ocupam uma área de 30 mil metros quadrados. As exposições apresentadas em La Villette são sempre interativas, quer dizer, as pessoas podem tocar nos objetos e participar da experiência, levando o visitante a indagar, explorar, observar. Como aqui recebe gente de todos os países da Europa e do mundo, o museu oferece folhetos em 4 línguas diferentes. Além disso, junto às peças expostas, há sempre explicações em braille. Em La Villette, cada visitante é livre para seguir o seu caminho. E Leonardo segue o seu. Ah, sim, esquecemos de apresentá-lo.
Leonardo Walters é um brasileiro curioso como a gente. O pai é um jornalista belga e a mãe uma tradutora brasileira. Eles moram em Paris, onde Léo nasceu há 16 anos. Ele vem muito ao Lavilette. Leonardo começa sua aventura pela Galeria Norte, pela Sala da Matemática. Ele diz que adora a matemática. Nesta sala, uma grande parte é dedicada à geometria, pronta para ser vista e tocada pelos visitantes. E uma das maiores atrações é essa aí, que explica o Teorema de Pitágoras. O teorema diz o seguinte: num triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto. Catetos são os dois outros lados do triângulo. E a conclusão de Pitágoras foi que a área do quadrado formado com a hipotenusa é igual à soma das áreas dos outros dois quadrados formados com os catetos. Fica ou não fica mais fácil de entender quando olhamos para esta explicação visual? Tudo bem, o Teorema de Pitágoras eu já entendi. Mas você sabe quem foi esse tal de Pitágoras? Ele também é peça de museu? Se você não sabe, Leandro, Pitágoras foi um grande filósofo e matemático grego que viveu entre os anos 580 e 500 a.C. Nossa! Há 2.500 anos atrás ele já pensava nessas teorias todas. Isso mesmo, mas como nenhum dos escritos de Pitágoras sobreviveu através dos tempos, não se tem certeza de que o teorema tenha realmente sido formulado por ele. De qualquer maneira, Pitágoras e seus discípulos foram precursores de uma série de raciocínios matemáticos e também desenvolveram reflexões pioneiras sobre a música, a acústica e a astronomia. Agora vamos ver se você consegue acertar este problema aí. Qual é o caminho mais rápido? O reto ou o curvo? Se você pensou que é o caminho reto, errou. A bolinha chega primeiro se for pelo caminho curvo. Esta é a sala da física do som. Aqui, as pessoas podem entender a emissão, a propagação do som, como ele é registrado e recebido. Olha só como esses dois conversam usando essa espécie de parabólica para emitir e receber o som. Hoje, a comunicação entre duas pessoas distantes parece algo tão simples que a gente nem para pensar. Mas afinal, como isso é possível? O telefone consiste num transmissor, um receptor e um mecanismo de descagem ou de botões. O transmissor converte o som numa corrente elétrica flutuante, enquanto o receptor converte essa corrente de volta em som. O telefone só funciona porque o som viaja no ar através de ondas. Alô? Alô, Leandra? Oi. É que eu tô fazendo um trabalho para minha escola. Você sabe quem inventou o telefone? Sei, sim. Foi o americano Alexander Graham Bell, em 1876. Caramba! E pensar que 120 anos atrás eu teria que andar até a sua casa para você me ajudar nos deveres, hein? É, naquele tempo esse bate-papo entre vocês era apenas um sonho para os cientistas. Hoje é um pesadelo para os meus ouvidos. Quem é que tá falando? Desconhecida. Por acaso vocês sabem quem foi o grande inventor da linha cruzada? A linha cruzada acontece por vários motivos, mas o principal deles está no ar. Os cabos que nós vemos nas ruas têm muitos fiozinhos dentro deles. No Rio de Janeiro, por exemplo, a média de 1.200 linhas em cada cabo. Como elas ficam muito comprimidas ali dentro, quando o calor é muito ou chove, pronto, está feita a confusão. Um fio encosta no outro e acontece a interferência. Aterrissamos agora na sala da aeronáutica e do espaço. Neste enorme e fascinante área está exposto, por exemplo, o avião Mirage 4. O avião de caça Mirage foi projetado pela indústria aeronáutica francesa no final da década de 50.
O Mirage tinha o objetivo de sobrevoar uma área específica para protegê-la. Hoje, ele é usado em áreas de combate. Olha que incrível! Essas plantas que giram sem parar são experiências feitas no espaço. E aqui o nosso amigo Leonardo pode ver bem de perto as roupas e os alimentos dos astronautas. Assim, ele tem uma ideia mais exata de como é a vida dos astronautas durante uma viagem espacial. Este brinquedo ajuda a compreender qual a força que faz o foguete subir. É você quem comanda essa decolagem. Uma operação delicada. É só apertar o botão e o foguete sobe. Sabe por quê? É a força da água que empurra para cima. A água começa a preencher o espaço vazio dentro do pequeno foguete. Quando ele fica completamente cheio, sobe rapidamente, erguido pela força da água. Nos foguetes de verdade, também é necessária uma força propulsora que os faça atravessar a atmosfera. Essa força é obtida pela injeção de gás. Prepare-se, que o choque agora vai ser grande. Do espaço intergaláctico, nós vamos para as profundezas do oceano. Vamos embarcar num submarino. Este aqui foi lançado pela Marinha Francesa há 40 anos. E agora abre suas portas a todos os visitantes. E agora do fundo do mar, vamos para o interior da Terra! Esta é a sala de rochas e vulcões. Aqui você aprende um pouco da história geológica do nosso planeta. E você pode entrar no interior deste vulcão. Quer dizer, dessa maquete que mostra um vulcão por dentro. Uma montanha oca. E do interior do planeta, nós vamos para dentro de nós mesmos. Nesta sala, aprendemos tudo sobre a saúde do nosso corpo. Espalhadas por toda a sala, muitas TVs mostrando diferentes vídeos que respondem a várias perguntas sobre a saúde e a vida. O nosso amigo Léo resolve dar uma de médico e ouve a respiração do paciente. Reparem, incríveis os movimentos desse boneco. Parece mesmo que ele está respirando de verdade. Esta é a respiração durante uma crise de asma. E esta é a respiração normal. O nosso intervalo comercial vai ser enquanto as crianças fazem a merenda escolar. Quando o dia é de sol em Paris, as professoras aproveitam para fazer a merenda ao ar livre. E até os passarinhos entram nessa. Mais aventuras pelo La Villette daqui a pouquinho. Nós voltamos já já! Fim de ano na Globo. A emocionante história de uma grande amizade. Free Willy, filme inédito, dia 1º, na sessão da tarde especial. B.B. King. O genial guitarrista americano se apresentará pela primeira vez no Brasil em concerto ao ar livre. Domingo, dia 15 às 11 horas, na Praça da Paz do Parque Ibirapuera. B.B. King. Não perca! Agora em CD, a harpa e a cristandade. A harpa e a cristandade. Lançamento Globo. Ministério da Saúde, Exército Brasileiro. A força de terra, fazendo a força da nossa terra. Futebol 96. A Lusa, na grande festa da final do Campeonato Brasileiro. Grêmio e Portuguesa, ao vivo, neste domingo, 7 da noite. Futebol 96.
B.B. King. O genial guitarrista americano se apresentará pela primeira vez no Brasil em concerto ao ar livre. Domingo, dia 15 às 11 horas, na Praça da Paz do Parque Ibirapuera. B.B. King. Não perca! Xuxa Parque, alegria e alto astral com os sucessos de Sandra de Sá, José Augusto e Companhia do Pagode. Neste sábado, 9 da manhã, Xuxa Parque. Agora atenção você aí, que tem menos de 12 anos. É pra você agora o passeio no La Villette. Só que os adultos vão de carona nessa parte do museu e se divertem tanto quanto os filhos ou os alunos. Afinal, aqui todo mundo percebe um conceito muito importante para a nossa vida. Aprender é muito divertido. Sempre! Em La Villette existe um lugar chamado Cidade das Crianças. Aqui, as crianças aprendem brincando. Inaugurada em 1992, a Cidade das Crianças tem 4.000 metros quadrados, com atividades e descobertas científicas para crianças de 3 a 12 anos. A Cidade das Crianças é dividida em 2 espaços. Um para crianças de 3 a 5 anos e outro para crianças de 6 a 12 anos. As crianças só podem entrar acompanhadas pelos pais ou professores. Aqui, elas embarcam num mundo de atividades educativas e instrutivas. Para os pequenos, o passeio segue o curso desse riozinho. E as brincadeiras são muitas. As crianças passam em buracos, pulam num pé só, se encolhem entre rolos macios. Aqui elas ficam sabendo da história de um grão de trigo, desde sua origem até quando ele é moído e acaba virando pão. Rodando manivelas, os meninos brincam de padeiros e descobrem como funciona uma fábrica de pão. Continuando o passeio, encontramos um aquário. É só pegar o telefone que você fica sabendo o que está acontecendo aí dentro. Aqui, as crianças brincam de fazer uma represa. Barram a água e veem a força que ela ganha depois, quando é solta. Olha que divertido! Os meninos podem fingir que são filhotes de um canguru. Podem se esconder dentro de um casco de tartaruga. Brincar de siri ou até piar num ninho de gavião. Os bichos fascinam as crianças e com esse jogo elas tentam reconhecer que tipo de pelo pertence a que animal. A brincadeira preferida dos meninos: construtores. Com tijolos de espuma, carrinhos, capacetes, eles carregam material de um lado para o outro e tentam preencher o espaço interno da armação desta casa. A brincadeira é difícil. Tem horas que o tijolo parece não caber no espaço que sobra. E depois de algumas tentativas frustradas, tem gente que acaba desistindo. Outros não. Seguem trabalhando seríssimos, como se fossem construtores de verdade. Agora é a vez das crianças mais velhas. Elas também brincam e aprendem. Aqui, elas fabricam um carrinho miniatura, comandam as máquinas, fazem todas as escolhas. Que tipo de carro,
a cor e acompanham todo o processo de fabricação. A furadeira esculpe o desenho do carrinho escolhido e o pinta da cor desejada. Quando fica pronto, a máquina manda o carrinho para fora e as crianças levam a obra de arte para casa. Aqui, esta garota apoia a cabeça e vê um coração. O coração até parece de verdade e fica quase na mesma posição do coração dela. A menina ouve as batidas e percebe os movimentos do coração. Uma incrível aula de anatomia, não é não? Uma das atrações que faz o maior sucesso entre os jovens é este estúdio de TV. Ninguém consegue resistir. E as vocações aparecem. Há os que querem ser apresentadores, os câmeras, o diretor de TV, que escolhe os fundos. Há quem prefira ser o homem do tempo e fazer a previsão do dia seguinte. E que tal brincar de repórter diante da câmera de verdade? Outra brincadeira incrível é esta aqui, onde a gente pode entender o truque que se faz na TV para fingir que alguém está voando. É preciso 3 monitores de TV. Num deles aparece apenas você deitado sobre este fundo azul, que a gente chama de chroma key. No outro monitor de TV aparecem apenas as imagens que vão servir de fundo. E finalmente, no terceiro monitor, aparecem as imagens juntas, dando a ideia de voo. A Cidade das Crianças é uma das principais atrações do La Villette, onde recebem muitas explicações, mas também aprendem a fazer muitas perguntas. Aqui, o principal é despertar a curiosidade, o interesse. Ao redor deste grande globo terrestre, as crianças podem ouvir as várias línguas que se falam nos diversos países do nosso planeta. Tem português, espanhol, francês e até o birmanês. Se a gente chega bem pertinho do globo, dá para escutar esse zum-zum-zum de todas as línguas do planeta. E olha aqui, que coisa curiosa! Uma cidade de formigas. Aqui podemos ver como elas vivem debaixo da terra, os caminhos que fazem, a organização. Impressionante. A formiga rainha é a única a pôr ovos. As outras formigas, chamadas de operárias, cuidam da rainha e a alimentam. As operárias vão construindo esses caminhos por dentro da terra à procura de comida, plantas, sementes e outros insetos. As formigas soldado, com grandes mandíbulas, defendem um ninho. Aqui dá até para ver as formigas conversando. Isso mesmo, elas se comunicam, passando informações sobre alimentos, inimigos e outros recados. Elas fazem isso tocando as antenas uma nas outras, ou produzindo substâncias químicas especiais que as outras formigas cheiram. Medidas e desmedidas. Quanto tempo dura um amor? Quanta água tem no planeta? Qual a distância da Terra à Lua? Quanto dói uma paixão? Reparem, tem coisas que dá pra gente medir. Outras não se encaixam nos padrões de medida da nossa civilização. A exposição temporária que o La Villette mostra agora é sobre isto. Sobre medidas e desmedidas. Estas exposições temporárias duram 9 meses e têm sempre como tema algum assunto que trata da relação entre a ciência e a sociedade. Entre as coisas do mundo que podemos medir, Leonardo foi ver como anda a pressão arterial dele. Vamos ver. Ele está calminho, com a pressão normalíssima. E entre o que não podemos medir com exatidão
está a nossa inteligência. Vejam só. No século passado, surgiram inúmeras teorias a respeito da inteligência. E a inteligência também virou um objeto a ser medido. Mas como ela não pode ser observada diretamente, começaram a surgir várias técnicas para tentar medir essa nossa característica abstrata. Tentou-se pesar o cérebro, medi-lo, testá-lo. Mas afinal, será que a nossa inteligência pode ser quantificada? Com o passar do tempo, os homens foram mudando os meios para medir a inteligência. Até mesmo foram mudando os conceitos sobre inteligência. Hoje, acha-se que os psicólogos consideram hoje a inteligência como a capacidade geral de resolver diversos problemas. Esta capacidade não pode ser medida. Então, os psicólogos se limitam a analisar o funcionamento da inteligência diante de problemas simples, como os que encontramos em alguns jogos ou brinquedos. Esta psicologia é chamada de psicologia do conhecimento e estuda como o ser humano representa mentalmente o problema e as estratégias que ele usa para resolver este problema. E também analisa como o indivíduo usa as informações que recebe. O brasileiro Luiz Alberto Carvalho é coordenador de um dos programas da COP, coordenação dos programas de pós-graduação em engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e discorda dessas técnicas de medida da inteligência. Muito difícil definir inteligência, né? Existem correntes ou escolas, grupos de pessoas que pensam diferentemente. Então, por exemplo, uma escola que é mais tradicionalmente americana, ela diz que inteligência é como você resolve problemas. Então, se você consegue resolver bem um problema, você é considerado inteligente. É claro que isso não é uma definição e, inclusive, é uma ideia falha, porque escrever um livro, pintar um belo quadro, fazer uma escultura, não é resolver um problema. E, no entanto, é uma atividade que demanda inteligência. Definir inteligência é muito difícil porque a inteligência tem muitas nuances, muitos aspectos, ou chamamos de facetas ou de expressões. Então, você pode ter a inteligência motora, por exemplo, um jogador de futebol. Ele tem inteligência motora, ele controla o corpo, controla os músculos com ritmo, com ginga. Isso é um fator inteligência. Olha só o que o físico Pierre Gilles Lejeune, que ganhou o Prêmio Nobel em 1991, tem a dizer sobre a inteligência. J'aime pas du tout la notion d'élite et je suis peu intéressé par l'intelligence. Je crois que les gens ont différents dons. L'intelligence peut être l'un d'entre eux. Qu'est-ce que veut dire l'intelligence? C'est comprendre vite. Mais il y en a bien d'autres. Et les dons de l'habileté manuelle, par exemple, me paraissent tout à fait aussi importants. Et les dons de l'observation dont je parlais tout à l'heure. Et il me semble que c'est très important d'offrir des enseignements qui soient adaptés à ces différents dons. Et pas uniquement des enseignements vers un certain type de gamin brillant qui a tout de suite la réponse, mais qui finalement, dans la vie, ne saura peut-être pas du tout faire quelque chose avec ses mains, ou regarder autour de lui, ou communiquer avec les gens qui sont autour de lui. Donc, ouvrons l'enseignement vers différents types psychologiques. Nós vimos um pouco do prédio da Cidade da Ciência e da Indústria, mas o Parque do La Villette tem muitas outras atrações. Logo em frente à Cidade das Ciências está a Geode, esta enorme esfera de aço espelhado onde são exibidos filmes especiais. Dentro dessa gigantesca esfera, com 38 metros de diâmetro, há uma sala com capacidade para 395 pessoas, equipada com uma tela hemisférica de 1000 metros quadrados. Esta outra sala de cinema é o Cinax, uma sala que se mexe. Ela se desloca segundo as direções e acelerações propostas pela imagem projetada. Esta técnica derivada das aplicações profissionais de simulação de avião permite aos espectadores
experimentar sem perigo a grande aventura de uma nave espacial. E se você ainda achou pouco, olha o que tem do lado de fora desta, disseram, pequena cidade. Do outro lado do parque está o Zenith, onde são feitos shows de rock. Nesta grande praça estão o Conservatório de Música e Dança de Paris. O Le Halles, uma construção de ferro do final do século XIX, onde são feitas exposições e shows. A famosa Fonte dos Leões, no centro da praça. E a mais nova atração, a Cidade da Música. A exposição agora é sobre instrumentos de bambu. Alguns instrumentos as crianças podem e devem tocar, brincar e experimentar. A flauta de bambu, grandes xilofones e o nosso berimbau. Assim, as crianças vão despertando o interesse por sons e ritmos. E ao Parque do La Villette, onde a cada 120 metros está uma estrutura de aço pintada de vermelho vivo. São as chamadas loucuras vermelhas. Aqui, você sobe o equivalente a 3 andares de escada circular e... o inesperado. Você chega ao nada. Apenas tem uma bela visão do céu, do parque. Na estrutura da instalação, você tem as janelas que dão diferentes visões do parque. É a alegria da forma. Se você se cansa neste passeio, pode sentar numa dessas cadeiras de aço. O design é de um dos mais famosos arquitetos franceses do nosso tempo, Philippe Starck. Atenção que o que eu vou falar agora é sério, hein, gente? A gente precisa formar espírito crítico, ter noção dos objetos que nos cercam, compreender como o mundo funciona. Sabe por quê? Claro que eu sei. Para a gente saber tomar decisões importantes no futuro, saber decidir os caminhos do futuro. E é por isso que é tão importante aprender, saber, conhecer. No caso do La Villette, fica muito mais excitante essa aventura do conhecimento. Mas se você não for lá, se você mora numa cidade pequena ou grande, o conhecimento pode ser divertido da mesma forma. É só olhar os detalhes do mundo com curiosidade e ler, ouvir, olhar, observar, correr atrás de respostas e perguntas. É uma grande aventura. E essa é a aventura do Globo Ciência. Não perca o próximo programa. Até lá! Tchau! Rede Globo, São Paulo. Assista agora Globo Ecologia. Classificação livre.